comunidade está reclamando de postes que atrapalham a mobilidade, a acessibilidade, inclusive, nas calçadas. A gente está lá já? O nosso repórter Gabriel Lângaro está com a gente. Ô Gabriel, você está na rua José Deck, que fica no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. Mostra pra gente aí, tem novos moradores na José Deck, é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Alexandre. Boa tarde para você e a todos aqui no Tribuna do Povo. Aqui, ó, Rua José Deck, bairro Escola Agrícola, essa rua que faz a ligação entre a Rua Bahia, aqui próxima, e também a Benjamin Constant, né? Os moradores estão reclamando sobre postes que foram colocados agora recentemente, aqui na altura do número 1300. Mas o que acontece? A gente aqui da TV já trouxe várias reportagens aqui no Tribuna do Povo, no Balanço Geral, sobre a mobilidade urbana, né? Nas calçadas, os postes, matagal nas calçadas, mas a situação específica envolve os postes. Olha só o exemplo desse aqui. Esse aqui é um poste novo, colocado recentemente aí pela Celesc, numa estrutura aí que foi totalmente reformada pelas centrais elétricas aí, né? Fiação totalmente nova, postes novos, não é um, não é dois, são vários colocados aqui na Rua José Deck. Só que a situação está a seguinte: a calçada, ela tem alguns pontos que ela é um pouquinho estreita, em alguns pontos aqui é 1,5 m, outros um pouco menos. Até estava caminhando agora por aqui, em alguns lugares é realmente muito difícil de fazer o tráfego, e os moradores estão reclamando que alguns postes foram colocados exatamente no meio da calçada, o que prejudica a mobilidade das pessoas, o que prejudica as pessoas que estão caminhando por aqui, que por vezes tem que ir para o lado da pista, tem que ir para o lado da rua para conseguir desviar desse poste, porque as calçadas em alguns pontos também não estão em condições de tráfego, como degraus ou mato propriamente dito, né? Mas assim, os postes colocados no meio da calçada estão chamando a atenção de vários moradores. Por quê? Porque as pessoas caminham com um pouco mais de dificuldade, pessoas com cadeira de rodas já não conseguem mais fazer o tráfego por aqui, justamente por esse obstáculo, esse grande obstáculo que foi colocado aí no meio das calçadas, onde aí, né, essa estrutura nova foi aplicada aí pela Celesc. A gente entrou em contato com a Celesc para ter um esclarecimento do porquê que esses postes foram posicionados exatamente nessas posições. E a Celesc defende que, de fato, as calçadas são estreitas e que todo poste aplicado ele tem que ficar posicionado aí entre 15 e 20 centímetros do meio-fio. Porém, muitas vezes não consegue colocar nesse padrão de 15, 20 centímetros distantes do meio-fio, porque a equipe acaba encontrando uma tubulação de água, uma tubulação de esgoto ou alguma outra rede. Então tem que fazer uma adequação e aí sim o poste tem que ser colocado, né, numa distância um pouquinho diferente daquilo que é o padrão entre 15 e 20 centímetros. Aqui, por exemplo, a distância é muito maior, né? E nesse caso, possivelmente, as equipes da Celesc encontraram alguma rede aqui próxima, por isso que teve que fugir um pouquinho deste padrão, né? Mas mesmo assim deixa um espaço muito pequeno para o tráfego das pessoas. Então a Celesc defende isso, né, que as calçadas são estreitas e onde os postes são aplicados, em alguns momentos, né, acaba encontrando essa rede, por isso não consegue seguir esse padrão, que é 15, 20 centímetros distantes do meio-fio. Esse que é o padrão seguido aqui em Blumenau, seguido por toda Santa Catarina para aplicação dos postes da Celesc. Quando tem alguma intervenção, né, aí sim foge um pouquinho a esse padrão e aí o poste tem que ficar exatamente no meio da calçada, como é esse caso aqui da Rua José Deck. Esse caso aqui onde é que a gente está, mais à frente tem muitos outros postes também aplicados, seguindo esse mesmo padrão aí, né, um pouco mais distante do meio-fio por conta dessa intervenção que a Celesc encontrou ao aplicar esses postes. Mas aí quem sofre, Alexandre? Quem sofre é a comunidade que vai caminhar por aqui, que não se sente segura em trafegar por uma calçada que é um pouquinho estreita. Aí o que tem que fazer? Tem que vir para a pista de rolamento. Aí caminha aqui, vai dividindo espaço com os carros e aí já viu, a história toda está construída. Então os moradores aqui estão reclamando da situação, a gente foi atrás da Celesc e é justamente isso, né? Distância aí de 15, 20 centímetros que deve ser colocado. É um padrão seguido pela Celesc em toda Blumenau, toda Santa Catarina, mas em alguns casos realmente não é possível por conta dessa rede, Alexandre. Sabe, a gente fala em termos de acessibilidade, e aí fala, sabe, Gabriel e amigos ligados com a gente, em espaço no passeio público, nas calçadas, e aí a gente tem um trabalho que a Celeste tem que executar, tem o passeio público que é estreito, e a gente viu, inclusive, uma mulher estava passando ali, uma pedestre, ela teve que ir para a rua.
Ela passou, teve que ir para o lado de fora. E não é à toa que de vez em quando os caras acabam vendo uns postes no meio da rua aí, né? Em Blumenau, o que tem de colisão em poste é uma barbaridade. Agora, poste novo já tem os cabos ali, ô Gabriel Lângaro, uns 2 postes atrás de você ali, que já estão esticados. Estão esticados ali, estão soltos ali no passeio público. Você já percebeu ali, amigo? Exatamente, né? Esses postes estão aplicados e alguns realmente estão soltos, né? Aqui na frente tem vários cabeamentos soltos, então o pedestre já não consegue passar por aqui, porque de um lado não tem espaço e do outro tem a fiação toda que corre esse risco de um tropeço, né? Uma pessoa com um pouquinho mais de idade vai conseguir caminhar com um pouquinho mais de dificuldade por aqui, né? Logo à frente desse poste já tem um degrau, já tem um nível um pouquinho mais baixo que também dificulta e pega justamente naquele ponto que você citou, que é a acessibilidade, né? As calçadas aqui de Blumenau, muitas não estão preparadas de fato para receber, então, pedestre para trafegar com segurança, né? Um ciclista que vai andar por aqui já também não consegue andar com tanta tranquilidade, né? Então isso acaba pegando bastante, né? Esse ponto aqui é um ponto, né, que não tem acessibilidade e com os postes tudo fica muito mais difícil. Tá cheio de cabo no chão aí, uma situação bem delicada. O serviço acho que já foi executado e ainda não foi feita a limpeza no local para tirar os cabos que estão ali. Olha, vou lhe falar uma coisa, tem um perigo para quem passa de moto ou bicicleta por ali. Vai que um cabo desse acaba soltando mais ainda, indo para a via pública e aí prejudicando a comunidade, né, Gabriel? É triste isso aí, hein? Exatamente, ó, aqui a gente está acompanhando agora o cabeamento que está solto aqui, né? Blumenau que já teve tantos outros registros de cabeamento na pista, né? Que causaram inclusive acidentes muito graves, né? A gente espera que isso não venha se repetir, mas com situações como essa, infelizmente, acabam propiciando, né? Propiciando que possíveis acidentes possam acontecer no futuro. Então é importante, né, tomar essa iniciativa de que, beleza, a obra foi concluída, mas que os resquícios aqui sejam realmente limpados, né, porque a fiação está toda caída aqui sem nenhuma necessidade e cada vez mais causando perigo para a população. Vida de repórter não é fácil, né? Se não tá no meio da rua que o carro, a moto, enfim, caminhão, se não é o fio do poste que não tá arrumado direito ali, é o cachorro querendo participar da reportagem, você viu como são as coisas? Até o cão, o pet quer dar discurso, que tá indignado com esse negócio, viu, Gabriel? Abre teu olho aí não, viu? Não, um abraço, meu amigo Gabriel Lângaro,